Olá, quarto ano, tudo bem? Sou a professora Cléia, estamos aqui juntos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de ciências. E hoje o nosso assunto é prevenção de doenças, ok? Espero que vocês estejam bem, que estejam cuidando da saúde. Tomem bastante líquido, bastante água, não é? Lavem as mãos com frequência. Fiquem em casa. Se você precisar sair, saia, mas leve álcool em gel para higienizar as mãos, tá bom? Saibam que nós estamos preocupados com vocês, a Escola Sérgio está realmente preocupada com essa situação, sobretudo com a aprendizagem de cada aluno, tá bom? Então nós estamos com muitas saudades e em breve nós estaremos juntinhos de novo, ok? Bem, livro na página 196, peguem o livro e vamos conversar um pouquinho sobre prevenção de doenças. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a vacina. Quero saber se vocês estão com a vacina de vocês em dia, se a caderneta de vacina está ok. Se não tiver, converse com o papai, converse com a mamãe para procurar um posto para você tomar as vacinas que estão faltando. Pois se você estiver com o seu cartão em dia, vai aí prevenir vários tipos de doenças, não é? Mas você sabe a história, como foi, por que o Zé Gotinha é o mascote das campanhas de vacinação? Você sabe? Pois é, em 1980 foi lançado o Zé Gotinha como mascote das campanhas de vacinação. Por quê? As crianças, elas tinham medo, ainda tem, né? Tem criança que tem muito medo ainda de tomar vacina. Mas naquela época também os pais tinham medo, não era só as crianças não. Mas pensando nas crianças, o que eles fizeram? Eles lançaram a campanha e colocaram o Zé Gotinha como mascote para alegrar as crianças, para fazer as crianças deixar, né, de não chorar tanto na hora de tomar a vacina, tá bom? Então tá aí a história do mascote das campanhas de vacinação, do Zé Gotinha, ok? Vamos aí para a página 198 do livro de vocês. Vamos falar um pouco sobre as doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis. Bem, nesta página tem duas cenas, não é? Tem duas cenas onde tem dois personagens, ou três personagens também, que tem a mãe aí das crianças. Roberta foi diagnosticada com sarampo e está em casa de repouso. Mas se você observar bem nesta primeira imagem, nesta primeira cena, você vai ver que Pedro, o irmão de Roberta, está muito próximo a ela. E não pode, ela está com sarampo, não pode ter essa aproximação. Sabe por quê? Porque ao tossir ou espirrar, o que vai acontecer? Pedro irá ser contaminado pelo sarampo, não é? Então, no espirro, através da secreção do espirro ou da tosse, da pessoa contaminada, no caso de Roberta que está contaminada, vai contaminar quem está perto dela, porque nessas gotículas aí, elas estão cheias de reagentes contaminados, certo? E na outra fala diz: após alguns dias, Pedro, o irmão de Roberta, também foi diagnosticado com sarampo. E agora os dois estão em casa de repouso por conta do sarampo. E lembrando que mesmo sem a pessoa estar doente, tem que tomar bastante água para ficar hidratando esse corpo. E aí a mãe de Pedro diz para ele tomar bastante água, porque ele está de repouso e precisa hidratar o seu corpo, certo? Então, vamos para a página 199. Na página 199,
fala: apesar de termos alguns cuidados com a saúde do nosso corpo, às vezes podemos ficar doentes. A partir de agora, vamos estudar como algumas doenças podem ser transmitidas e como podemos evitá-las. Bem, nós vamos usar muito livro neste assunto porque tem muito texto, aí temos que ler e comentar um pouquinho, tá bom? Então acompanhe comigo. Vamos falar sobre as doenças transmissíveis. Algumas doenças podem ser transmitidas de uma pessoa para outra, como o sarampo, que foi transmitido de Roberta para Pedro, não é? Nós vimos aí. Elas são chamadas doenças transmissíveis e podem ser causadas por vírus, por bactérias, por protozoários, que são seres conhecidos popularmente como vermes, entre outros. Nós já vimos na aula passada sobre os seres vivos microscópicos, que foram as bactérias, os fungos e também os protozoários, não é? Então, os seres vivos microscópicos são aqueles que nós não podemos ver a olho nu, só através do aparelho, certo? E nós estamos falando agora mais sobre doenças contaminadas, doenças transmissíveis por vírus, não é? Então, as doenças transmissíveis podem ser adquiridas de outras pessoas de diferentes maneiras. Nós vamos ver agora, sobretudo, de duas maneiras, como as pessoas são contaminadas, como se dá esse processo de transmissão de doenças. Vamos ver que existem aí duas maneiras, que é a maneira direta de transmissão e a outra é a maneira indireta de transmitir as doenças. Acompanhe comigo no livro. Agora vamos para o quadro. Bem, na transmissão direta, uma pessoa sadia adquire a doença pelo contato direto com a pessoa doente ou com as secreções contaminadas do doente, como a saliva ou coriza. Então, as pessoas, elas são contaminadas através de quê? De uma pessoa que já está contaminada. Então, ao espirrar ou tossir perto das pessoas que estão ali, ela pode contaminar as outras pessoas. Mas existem as formas, né? Algumas formas de se proteger, né? Proteger-se e também proteger quem está ali ao seu redor. Antes se dizia, né? Se falava, usa o lencinho, uma toalhinha para proteger a boca ou o nariz ao tossir ou ao espirrar. Agora, de um tempo para cá, nós usávamos o braço, né? Fechar o braço para proteger aí a boca ou o nariz. Agora é o uso da máscara, que nós somos obrigados agora a usar máscara para nos proteger e também proteger as pessoas que estão ali próximo a nós, não é? Então, é que a secreção elas estão contaminadas já, contaminadas é o espirrar ou tossir perto das pessoas, vai contaminar, por isso que tem que ter essa proteção, não é? Nós temos aí algum exemplo de doenças que são transmitidas, né, de maneira direta, como a catapora, por exemplo, e o sarampo. A catapora, o sarampo e a gripe são exemplos de doenças transmitidas de forma direta. E assim, a gripe que é transmissível de forma direta, né, o vírus da gripe, porque a gripe é um vírus. E de vez em quando tem são épocas aí que as pessoas estão gripando muito por conta do vírus. E sobretudo agora com o coronavírus, né, temos que ter muito cuidado. Bem,
Agora vamos falar um pouquinho sobre a transmissão de forma indireta. Como é que se dá esse processo de forma indireta? Na transmissão indireta, uma pessoa sadia adquire a doença por meio de objetos contaminados, água contaminada, solo contaminado ou outros animais contaminados, certo? Então, os objetos podem estar contaminados, pode haver aí uma transmissão que é de forma indireta. Água contaminada você vai tomar, também está contaminada, você vai ser contaminado. O solo, não é? E os animais. Bem, como é que nós podemos nos proteger aqui dos objetos? Nós temos que manter os objetos sempre limpos, sempre higienizados, não é? Água, tomar bastante água, só que água fervida ou filtrada. O solo está sempre contaminado, não é, gente? Então tem que o quê? Usar, andar sempre calçados para que não haja aí a contaminação. E também ter muito cuidado com os animais, cuidar também dos animais, que isso é importante, para não haver aí uma contaminação. E nós temos a febre amarela, por exemplo, a dengue, a malária, a doença de Chagas, que são doenças que são causadas por vermes, que são exemplos de doenças transmitidas de forma indireta. Vamos falar um pouquinho sobre a dengue, que a dengue ela é transmitida de forma indireta. Como? De que forma? O mosquito já foi contaminado, ele pica uma pessoa que não está doente, que não está contaminada, e vai haver aí uma transmissão indireta dessa doença. Então a pessoa vai sim ter dengue, porque foi picada pelo mosquito Aedes aegypti, né? Que foi contaminado, está contaminado e vai contaminar aí a pessoa que ele picar, ok? Então, as duas formas de transmissão de doenças. Vamos para a página 190, aliás, 200, página 200 agora. Falar um pouco sobre a prevenção de doenças, que nós já falamos, não é? Falamos sobre a vacina também. Então, nós já falamos sobre a prevenção, que está aí na página 200, pode ler. E na página 201, também continua falando sobre a prevenção, e nós temos aí algumas imagens que mostram como devemos nos prevenir: tomar água filtrada ou fervida, lavar as mãos com frequência, andar calçado, cortar as unhas, certo? Aí nós temos também sobre a vacina, nós já falamos sobre a vacina. Vamos falar agora sobre doenças não transmissíveis, ok? Então, nós temos aí na página 202 um diálogo entre duas crianças. Olá, Karina, o que é isso na sua mão? Ele pergunta a Karina. Olá, Felipe, eu tenho asma e esse aparelho me ajuda a respirar melhor. Então, Karina tem asma, mas como nós sabemos, a asma não é uma doença transmissível. Bem, você acha que Felipe pode contrair asma de Karina? A asma é uma doença que causa dificuldade na respiração. Para amenizar esses sintomas, o paciente usa medicamentos que auxiliam na respiração. A asma é considerada uma doença não transmissível, ou seja, que não pode ser transmitida de uma pessoa para outra pelo contato físico, nem pelo contato com secreção ou objetos contaminados, por exemplo. As doenças não transmissíveis podem ser causadas por diferentes fatores, muitos dos quais não podemos controlar ou evitar. No contato, hábitos saudáveis ajudam a evitar algumas dessas doenças, como a diabetes, por exemplo. Peguem o livro
no final da página 202, fala um pouco sobre a diabetes. Bem, a diabetes é uma doença que se caracteriza pelo acúmulo de açúcar no sangue. Alguém já ouviu falar sobre diabetes? Já, não é? Pois é o acúmulo de açúcar no sangue. Isso é muito sério. Para as crianças aí que gostam de doce, para as crianças que gostam de chocolate, não é? Aqueles que gostam muito dessas coisas aí, vamos amenizar um pouquinho, porque não pode comer em excesso. Quem gosta aí de refrigerante também, vamos aí diminuir a quantidade de refrigerantes, ok? Bem, a prática de atividades físicas regularmente associada à alimentação saudável pode auxiliar a prevenir a diabetes e ajudar no tratamento. Esses hábitos saudáveis auxiliam na prevenção de diversas outras doenças, certo? Vamos para a página 203. Então, vocês irão fazer os exercícios da página 203 e 204, certo? Então, o que nós vimos hoje nesta aula? Nós falamos um pouco sobre prevenção de doenças, ok? Vimos sobre as doenças transmissíveis e não transmissíveis. Também falamos sobre o cartão de vacina, não é? Cartão de vacinação, sobre como se proteger de alguns tipos de doença. Espero que vocês tenham gostado. Esta foi a nossa aula de hoje. Um abraço, fique com Deus e um beijo no coração. Tchau!